Começando hoje a série especial Sinapse, aqui no nosso podcast Melhor de Três, sempre com um convidado mais que especial para mergulhar fundo com a gente em assuntos de branding, growth e vendas, trazendo diferentes visões e conectando novas ideias. Eu sou Paulo Razeira. Aqui no Melhor de Três eu sou o cara do branding. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, me fala aí, quem é você, meu amigo? Eu sou o Paulo Milreu, o cara do Growth. E eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas. E hoje a gente tem realmente, no nosso primeiro podcast com um convidado, alguém muito bacana e uma proposta de bate-papo para deixar os empresários bem aguçados aí, né, Razeira? Vamos provocar muitas sinapses. É isso. Eu tenho um colega de jornada, né? Porque eu conheci esse meu amigo há algum tempo no trabalho. A gente se encontrou em um projeto e eu com demandas, precisando do apoio dele, e a partir disso a gente se tornou amigo. Eu posso dizer assim, né, doutor João? Doutor João Guilherme com a gente hoje, um especialista empresarial e que vai trazer muitas sinapses aí para a gente do que está acontecendo no mundo empresarial e quais as preocupações que o empresário precisa ter com as demandas jurídicas. Tem muita demanda, doutor? Tem muita demanda. Eli, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Milreu, Razeira, muito bacana esse projeto de vocês, Melhor de Três. É até interessante porque eu estou em duas condições aqui. Na condição de convidado, para também tentar contribuir com alguma coisa, mas especialmente na condição de aprendiz. Porque uma das primeiras coisas que eu fui parar para estudar, para vir aqui, é o que era o branding, o que era a growth. Vendas, acho que é mais fácil. Vendas é mais fácil. Mas foi eu escolhi o mais fácil. Mas foi muito bacana, porque isso é um exercício que a gente faz e, de certa forma, é um elemento tão importante da carreira do empresário que, às vezes, por desconhecimento, ele acaba deixando passar. E também o direito ele tem muito disso. Às vezes, por desconhecimento de uma obrigação, de algo, de uma boa prática que ele poderia ter, ele acaba deixando passar e depois a consequência vem lá na frente. Então, a coisa acaba se encaixando de uma forma muito interessante, como todos esses itens, né, se amarram em alguma medida. Então, muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Legal. Doutor João, eu quero primeiro perguntar o seguinte: o que deu na cabeça de um jovem, que eu imagino que isso deve ter começado há muito tempo, de se enfiar na carreira jurídica? Quando isso começou, o que foi, qual foi a decisão? Se lembra? Conta pra gente aí como que foi isso. Qual foi a catapulta para essa profissão aí, para essa escolha? Legal. Lembro, né? Não faz muito tempo assim, embora os parcos cabelos e a barba branca, mas eu ainda sou novo. Mas lembro sim. E é interessante que eu tive uma primeira paixão que foi ciências da computação. Para mim, esta era a área que eu iria trabalhar. Sempre gostei de lógica, sempre gostei. Fiz alguns cursos lá atrás, na adolescência. Só que eu tinha um exemplo, uma referência, que eu tinha um grato convívio com o Dr. Ives Gandra, que ele era proprietário da fazenda que os meus pais moravam, eu também trabalhava lá, e aí eu tinha essa referência de um profissional de respeito, né, um profissional de muita qualidade, e ele me inspirou. Na verdade, ele inspirou primeiro meu irmão, que foi cursar Direito, e depois, quando eu olhei a matemática que tinha nas ciências da computação, a paixão começou a arrefecer um pouquinho. Eu falei, bom, então qual seria uma segunda opção? Foi o direito. E assim foi, eu comecei a fazer direito, me apaixonei pela faculdade no meio do caminho, saí da faculdade, comecei a trabalhar. Algum tempo depois, eu estava dando aula numa faculdade e um aluno era dono de provedor. Levantou a mão, fez uma pergunta, na época, sobre a Eireli ainda, a extinta Eireli. E aí eu fui conversar com eles e aí as duas paixões se encontraram, porque o direito encontrou com a tecnologia, comecei a trabalhar com os provedores. E aí é muito interessante, né, como a vida acaba nos conduzindo por alguns caminhos mesmo tortos, que hoje eu posso dizer com muita alegria que eu não trabalho, né? Eu faço o que eu amo todos os dias, trabalho com tecnologia, proteção de dados, enfim, conduzo com os empresários aquilo que eles precisam, mas o direito começou aí, né, nessas inspirações, né, de pessoas como, por exemplo, esse ícone do Dr. Ives. Meu irmão também me influenciou muito nessa caminhada.
Eu tenho orgulho de dizer que eu já trabalhei em boa parte dos provedores da nossa região, mas muito provavelmente eu não trabalhei em 20% dos projetos que o Dr. João está. Se você é provedor no interior de São Paulo e não conheceu o Dr. João Guilherme, você provavelmente está fazendo alguma coisa errada na tua empresa que ele vai poder te ajudar. Doutor, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Posso, meus amigos? Manda bala. Então, ó, a primeira pergunta vem de um debate que a gente sempre teve, né, meu réu? Desde o do começo, há mais de 10 anos atrás, lá quando a gente sentava para falar sobre empresa, negócios, a gente tinha isso aí. O raio do contrato social. O contrato social, ele precisa de apoio de um especialista empresarial, de um advogado especialista empresarial, ou eu posso deixar o contrato social mesmo para que o empresário que está começando, vai ter o primeiro negócio, receba ali esse documento do contador e pica o pau. Fala, ó, assina aí, você e sua mulher e vamos em frente. Eli, existem algumas realidades, e aí eu acho interessante a gente levar em conta essas realidades. O primeiro passo que é importante entender é que quando a gente começa a ter um impulso empreendedor, você vai fazer alguma coisa, você não precisa ser empresário para isso. Você não precisa necessariamente ter uma pessoa jurídica, ter uma sociedade empresária. Você pode fazer isso na pessoa física. Então, e aí vamos separar. Tem algumas questões que são tributárias e outras questões que são de estruturação empresarial mesmo. Então, você pode começar a fazer algo no quintal de casa e vai fazendo como autônomo. Você precisa de empresa para isso? Não, não precisa de empresa para isso. Aí você fala, putz, eu preciso me formalizar, começou a funcionar, começou a ir bem, eu preciso ter um CNPJ, emitir nota. Então, você pode ter a opção de abrir ou uma sociedade ou você é um empresário individual. A partir desse momento, você vai precisar de uma formalização. Quando você é sozinho, é só você, essa formalização ela pode ser mais simples. Existem modelos na junta comercial a que o contador tem acesso. Na internet tem um monte de modelo que você pode usar. Por quê? A complexidade do negócio é menor. Desde que não seja um negócio regulado, você não vai entrar em alguma atividade que exige uma regulação de algum órgão regulamentador, é mais tranquilo, você pode usar esses modelos. Mas o pior problema é quando você começa a ter algum projeto que envolva sócios. Porque na sociedade, que é uma espécie de um casamento, é muito importante que as regras estejam previstas e sejam claras. Porque você não vai usar o contrato quando você está brindando ali o início da sociedade. Nessa hora, você nem vai lembrar, senão vai ser uma festa. Você vai precisar do contrato se você precisar sair dessa sociedade, se você precisar desfazer, se tiver algum tipo de problema ou a hora que o dinheiro começar a faltar por alguma razão. Então, é muito importante que na estrutura que envolva sócio, e não se engane, se sócio for parente, aí exige mais ainda. Então, na estrutura que envolva sócio, é importante você pensar, não no contrato em si, o contrato ele é um instrumento. O importante é o processo, é você entender que o CNPJ, a sociedade empresária, ela é uma pessoa jurídica, diferente de você. Ela tem nome diferente, ela tem responsabilidades diferentes, obrigações diferentes, ela é diferente. Então, colocar isso na sua cabeça também é parte desse processo. Entender essa separação entre relação de investidor, porque o sócio ele pode ser investidor, mas ele não precisa trabalhar na empresa. E se ele não trabalha, ele não precisa ter funcionário, salário, ele não precisa ter prolabore. Então, tudo isso é parte de um processo. É um processo de sensibilização do empresário para que ele possa empreender, né? Ele possa, de fato, ser empresário. Então, nesse caminho, eu, respondendo a sua pergunta, acho que no tamanho pequenininho, do MEI, do empresário, sem nenhum problema, o contador consegue suprir, sim. Mas, quando ele é maior, quando ele começa a ter uma estrutura que vai exigir sócio, vai exigir um pouco mais de sofisticação, não tem como ele simplesmente pegar um modelo de contrato e se dar por satisfeito com aquilo. Ele precisa... eu queria perguntar, mas não vou perguntar, não. Eu como ao abacaxi que ele já pegou nisso aí, mas eu não vou fazer essa pergunta, claro. Claro que eu não vou fazer essa pergunta. Eu encaixo isso que ele falou na questão do amadurecimento empresarial, né? Que é um desafio muito grande, porque se o ser humano hoje, nessa sociedade, tem dificuldade em amadurecer, né? São os adolescentes de 40 anos morando na casa da mãe ainda, jogando videogame no quarto. E a gente tem empresários que são muito imaturos nessa relação empresarial, né? Nessa relação de compreensão sobre
qual é o momento certo para cada uma das coisas. E depois de 5, 10, 20 anos da empresa, mesmo que ela não cresceu e não fatura alguns milhões, mas ela tem ali como fonte o sustento da 2 ou 3 famílias que fazem parte dessa sociedade, tudo se torna mais complexo para resolver. Vai precisar de sofisticação para resolver isso agora. Não, eu acho que é um amadurecimento mesmo. Vai precisar porque tá tão sedimentado as relações ali dentro de um contrato social que eles nunca mexeram, que parece que vai ser um vespeiro mexer para resolver coisas que vão, né? Eu me lembro de um caso de 2 empresários que um deles se separou da esposa e casou com uma funcionária. Uau. Que ela é líder de uma determinada área. Então, olha a complexidade agora para essa... Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, pessoal? Qualquer semelhança é mera coincidência. Para essa funcionária agora, que virou esposa do dono, que continua como líder de áreas, e as influências e a situação do outro empresário, vendo essa relação mudar, e nada isso... E aí, eu acho que um próximo passo disso é o empresário entender uma outra palavrinha que não é comum para o pequeno, que é a governança, que não tem nada a ver justamente com as relações jurídicas, né? Não tem nada a ver com o contrato social em si só. Não precisa ter. Precisa ter, na verdade, são as regras de governança. Esse que eu acho que é o ponto-chave de resolver isso. E aí, eu volto para perguntar aí, fica aberto para todos, e aí, nesse momento que eu já estou evoluindo, crescendo como empresa, tenho situações como essa, como é que eu resolvo? Meu, tem uma ideia de que uma comunicação só é eficiente quando o sujeito que recebe a comunicação entende a mensagem, né? Quando o interlocutor recebe a mensagem. Teoria da comunicação. Teoria da comunicação. Então, quando eu chego numa empresa, eu me interesso bastante por aquele empresário para entender a história dele, entender quem ele é, o que trouxe ele aqui. Porque se eu chegar, né, dizendo a ele tudo o que ele tem que fazer, com um script, um checklist, ele vai simplesmente abstrair dos problemas, ele vai só me contar aquilo que ele... Para dormir direito, não é nem de maldade, assim, é porque realmente para ele conseguir deitar no travesseiro e dormir... Autoproteção. Ele não vai encarar os problemas de fato. Então, um processo que sempre ajuda bastante a conhecer a empresa, não pelos olhos do empresário, que é o primeiro que eu converso, mas eu peço para ele, me indica algumas pessoas-chave para eu conversar na sua empresa, porque elas, sim, vão dizer para mim o que é a sua empresa, nua e crua, o que é a sua gestão. Porque eu não vou me meter na gestão do empresário a ponto de falar, olha, o que você está fazendo não funciona, se ele está aqui até hoje. Mas eu posso sugerir boas práticas. E a ideia da governança é ótima porque é exatamente isso. A governança corporativa, que tem lá na sigla SD, né? Então, a governança ela é uma forma de eu colocar instrumentos não só de controle, mas de efetivação de uma boa governança, de uma boa gestão, para que o empresário ele comece a ter boas práticas empresariais que visem a sustentabilidade do negócio e também com que ele consiga o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, eu percebo que tem muito empresário que é técnico, é muito bom naquilo que ele faz, ele manja muito daquela área de atuação que a empresa dele tem, mas ele acabou esquecendo de se capacitar. Seja para poder construir de uma forma efetiva a sua marca. Quantos empresários tem aí que não registram a sua marca? Eu chego lá e falo, você registrou a sua marca? Não, registrar não, está lá na junta comercial. Não, amigo. Você tem uma diferença entre nome empresarial que você leva para a junta comercial, que você tem uma garantia só no seu estado. Então, pode ter 2 nomes, um no São Paulo ou no Rio, porque o nome empresarial ele é circunscrito à jurisdição da junta comercial, da marca, que é uma outra coisa, que inclusive tem uma classe específica, e a empresa nem sabe disso. Então, de certa forma, esse processo de levar informação, eu acho muito legal a proposta de vocês por conta disso, que é de capacitar o empresário, passo a passo, para que ele comece, de dentro para fora, criar a maturidade para falar, poxa vida, eu preciso pensar no meu negócio como um negócio que vai, né, garantir a sustentabilidade ou, de certa forma, vai até ultrapassar a minha geração. Eu vou conseguir deixar um legado, né, para o mercado, para a sociedade, que é um pouco o que é empreender. Empreender ele tem um quê de você fazer para você, para sustentar as famílias, mas também tem como você vai resolver os problemas que estão por aí, seja da necessidade de um produto ou da falta de um serviço, que você vai poder suprir essa necessidade. Então, eu vejo que parte dessa solução é identificar esse problema que tem.
Então, nesse caso do empresário que você citou, é um fato, aconteceu. Então, o dono da empresa acabou se relacionando com uma pessoa da empresa. Acontece. Isso pode acontecer. Eu vou chegar lá e falar, você está certo, você está errado? Eu não tenho, né, envergadura... Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, mas eu vou falar, existem consequências dessa sua opção. Então, você está apto a escolher essas consequências, você vai ter que lidar com elas. Seja na cultura da empresa. Não dá para o cara fazer isso e falar, ninguém aqui nessa empresa pode ter relacionamento. Amigo, não dá, fica incongruente. Então, não se conecta com a cultura que você está estabelecendo. Mas, a partir disso, ele vai ter que lidar com as situações. E eu acho muito importante no trabalho da consultoria é que a gente identifique o problema com a vontade de resolvê-lo, não com o interesse de simplesmente evidenciá-lo. Não é eu pegar uma luz e falar, você tem um problema e ficar cultuando o problema. Cara, o problema nasce para ser resolvido. Tem um problema? O que a gente vai fazer com ele? Vamos resolver. E à medida das soluções que vão acontecendo, o caminho vai se conduzindo. Então, enfim, eu vejo nesse contexto. Pode falar. Eu tenho uma curiosidade a respeito. Você até comentou na sua abertura aí da sua conexão com tecnologia, né? É até interessante que isso me fez pensar algumas coisas aí, engordou um pouco mais a minha pergunta no seguinte sentido. Você é de uma área, né, de direito, onde pode ser que muitos empresários que estão nos assistindo aqui se sentem também em áreas onde parece que a tecnologia está meio distante deles, olha para a inteligência artificial e fala, não, isso aqui vai demorar para chegar aqui na minha área, não vai me impactar ou não está impactando, e ele mal percebe, já está batendo na porta dele, se é que já não passou por cima dele, ele nem percebeu. E na área de direito, eu não sou da área de direito, obviamente, mas eu queria até pegar a sua opinião a respeito disso. Como que você sente essa relação? Me dá uma sensação de ser uma área muito, como é que fala? Corporativismo, né? Tem ali uma autoproteção, tem ali uma casca, talvez a OAB criando essa proteção, talvez seja algo natural aí para vocês, mas quem olha aqui de fora, principalmente, né, alguém aqui da área de brand, fica olhando um pouco com algumas observações um pouco diferentes nesse sentido. Será que a área de direito, a tecnologia, o quanto que já mudou, o quanto que vai mudar, o quanto que já está diferente, o quanto que aquilo que a gente conhece desse formato de faculdade, desde a formação, né, de advogados, até na prática de advocacia do dia a dia, até nos concursos públicos para promotor, juiz, etc, etc. O quanto que já mudou, o quanto que na sua visão vai mudar, e talvez, óbvio que aqui a gente não está falando só com advogados, mas pensando na área de empresas, né, o quanto isso pode ser um exemplo para que outros empresários olhem para a tecnologia e falem, caramba, eu preciso estar atualizado, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo, porque já está impactando o meu negócio. Como é que o senhor enxerga isso? Legal. Eu acho que tem um ponto de a gente olhar um pouquinho para o retrovisor, né, e ver de onde a gente veio com essa tecnologia e a evolução que foi muito rápida. A gente teve, no último ano, um salto de usabilidade dessa tecnologia que a gente hoje estava aqui, né, nos bastidores falando um pouco sobre IaaS, né, as opções, tem várias opções disponíveis. Então, isso já impacta o nosso mercado. A tecnologia ela já existe há muito tempo. E ela foi se incorporando na nossa vida. Então, no direito, por exemplo, lá atrás, para eu peticionar, para eu fazer um pedido ao juiz, eu pegava uma máquina de escrever, eu não, né? Mas enfim, a geração passada, pegava uma máquina de escrever e ia lá, né, ficava digitando aquilo, nem chamava de digitar, datilografando. Ficava datilografando aquilo e assim, né, faziam-se petições completamente artesanais, petições que eram obras-primas a cada ato judicial. Criaram um sistema operacional que viabilizou um editor de texto. Começou-se a ter uma preocupação. Ninguém vai mais criar nada, porque você vai ter um texto que você vai alterar nome, vai alterar e perdeu o trabalho de advogado. E uma parte dos advogados acabaram, né, de certa forma, realmente parando de advogar, mas veio um outro monte de advogado já adaptado com essa realidade. Tivemos uma outra alteração. Antes o processo era físico. Então você tinha que ir até o fórum, pegar, né, aquele calhamaço de folha, aquela resma, e ficar lendo, folheando, despachando com o juiz. Depois mudou para o processo virtual. Muitos advogados experientes e idosos acabaram deixando de advogar porque não se adaptaram a esse formato. Já não tinham mais condição de aprender a fazer um peticionamento eletrônico, a lidar com vários sistemas diferentes. Então, isso já vem acontecendo há algum tempo. Chegou a IA, e é recente.
Primeiro, houve uma resistência grande. Não, porque esse negócio aí, realmente, num corporativismo, não da OAB, mas assim, nossa, da classe mesmo, isso vai ser um problema, mas não durou muito. Porque os jovens advogados acabaram, né, nos impulsionando a falar, aderiram. Não, peraí, dá para fazer. Mas ainda é algo um pouco nebuloso. Tanto que, ano passado, tem um evento em São Paulo, que estava lá os CEOs das maiores escritórios do Brasil. E eu estava lá com eles, ouvindo eles, e eles mencionaram que as grandes empresas, né, de tecnologia não admitem por contrato que as informações delas subam para uma inteligência artificial. Eu falei, opa, peraí, se esses grandes estão fazendo isso, o que acontece? Aí é uma preocupação com a proteção de dados, é a área que eu comecei a estudar no mestrado, inclusive, mas eu comecei a entender que na sociedade em geral, a gente perdeu um pouco esse medo. O que vai ser feito com essa informação que eu vou subir? Eu vou subir um contrato meu. E aí tem até um conceito para isso, que é datificação, né? Que é de certa forma você acaba convertendo tudo em dados e a gente se torna quase que refém do que eles vão fazer com os nossos dados. Mas, tirando isso de lado, a realidade da advocacia hoje é essa. Existe uma inteligência artificial, não dá para falar que não vai ter numa petição uma grande produção, uma grande interferência da inteligência artificial, até em sentenças já tem sistema. O presidente do Supremo Tribunal Federal chegou a declarar que ele convocou as grandes big techs para que façam soluções que possam ser usadas para minimizar ou facilitar o trabalho deles. Então, o Luiz Roberto Barroso ele chegou a falar isso. Então, isso é uma realidade. Como que isso impacta os advogados? Eu comecei um curso de Direito na faculdade de Botucatu, a gente iniciou esse semestre, agora eu estou coordenando, e antes de começar eu fui para o mercado. Falei, o que você espera de um bom advogado, de um bom profissional? E aí eu fui colhendo as informações. E é interessante que as habilidades que se esperam são habilidades mais de soft skills, mais de capacidade de resolução de problema. Porque ferramenta técnica vai ter um monte. Então, e até é interessante porque quando me perguntavam, falaram, João, você é advogado? Sou. Que área? Cara, eu sou advogado. E antes, eu tinha um certo preconceito de falar, não, eu sou advogado, que eu resolvo o problema do meu cliente. E eu falar, você é generalista? Não, generalista não, porque generalista no direito dá uma impressão que diminui. Fala, o cara não faz nada. Quem faz? Pato, né? O cara não faz nada direito. E, na verdade, não é. Aí, recentemente, né, eu estou com uma equipe muito boa de suporte lá, trabalhando, branding, growth e vendas. Ele falou, João, tem uma significação importante para isso, interessante, que acho que encaixa bem, que é a figura do Trust Legal Advisor, né? O consultor jurídico de confiança. Eu falei, putz, é isso. Então, eu acredito que esta figura, a forma como o advogado atua para resolver o problema do cliente, entender e apontar a solução, é o caminho que vai direcionar a nova advocacia. O advogado que vai simplesmente ficar no escritório, esperando uma causa chegar, para peticionar e ficar nessa interlocução só com o juiz, esse tende a perder muito espaço para as tecnologias que vão pegar os problemas parametrizados a partir de ferramentas ou de scripts que já são pré-prontos. Tem livro hoje que você tem script para isso, e vão soltar soluções, petições, estratégias jurídicas até. Mas esse pulo do gato, né, de você lidar com aquilo que é humano na relação, num momento próximo, pelo menos, eu não sei lá na frente, né, não vejo como isso substituir o humano. Mas a gente precisa conviver com isso como instrumento. Mas o mercado, acho que como um todo, né, vai mudar com toda certeza com essa maior proximidade da IA. O doutor João estava falando e eu estava conectando aqui o processo de escuta inicial. A gente, como eu disse, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em projetos juntos e realmente tem uma profundidade essa escuta e um olho muito... um olho que precisa ser abrangente, um olhar que precisa ser abrangente, né? Muitas vezes o empresário ou o grupo de sócios ali, ele quer trazer um tema, mas a gente precisa botar uma luz maior e entender até onde aquilo vai. Eu estava conectando com um dos projetos, falando assim, como foi importante ter uma visão mais estendida do problema, né, para poder, então, ir buscar as soluções e se tornando realmente um conselheiro jurídico, né? Um conselheiro de confiança nessa relação da empresa com todos os problemas que aquilo teria. Doutor, primeiro eu queria entender o seguinte.
Os maiores problemas que o empresário tem, e aí a gente fala aqui muito pro pequeno e o médio empresário, né? O empresário que ele precisa buscar essas informações aqui. Muito provavelmente tem grandes empresários, a gente até percebe no nosso dia a dia, grandes empresários, eu olhei lá, eu vi, que bacana aquele dia que vocês falaram isso, mas certamente a gente fala muito para o pequeno e o médio. O pequeno e médio, os maiores problemas estão relacionados a essa formação social, a questão tributária e a governança que implica em problemas trabalhistas, ou vai mais longe? Esse problema que você é tão profissional nisso, tem tanta profundidade que a questão do banco de dados, a empresa ter o banco de dados ou ela ter todos os cuidados para ter os dados dos seus clientes, principalmente as empresas que trabalham com muitos clientes, pessoa física, né? Isso cai também nesse grupo das 3 questões principais, ou além dessas 3, com o problema do banco de dados, tem mais problema ainda que tem que ser colocado luz? Eu acho que o empresário, seja ele grande ou pequeno, mas os menores isso fica mais evidente. Ele é muito reflexo do dono. Uhum. Ele ainda está muito conectado a essa imagem. Então, passa muito pela estrutura social, depende de onde vem. Se é uma empresa de um cara que é um bom comandante, é um cara que começou a empresa e começou a angariar pessoas para estarem com ele, que consegue vender bem o projeto, e aí você não vê muito problema de gestão. Por quê? Porque é ele que manda, ele que determina, ele que faz. Às vezes, o que acontece é um problema de concentração. Então, ele acaba fazendo tudo, ele não se dá conta de que, para ele ter uma marca sólida, para ele ter uma imagem sólida, ele tem que contratar uma pessoa de branding para auxiliar. Ele fala, não, isso é para quê que eu vou fazer isso aí? Eu mesmo cuido. Eu desenhei a minha marca e sei tudo Meu que tem de sobrinho valor. é tão bom nisso. Não é? Então, assim, existe essa figura, né, desse empresário que ainda concentra. Então, isso é. E tem aqueles casos onde, por exemplo, quando você vai atrás de uma franquia, aí você compra uma ideia, só que ninguém de verdade te ensina a empreender. Fala, você vai ter esse resultado se você seguir a cartilha. Se você não alcançou o resultado, é que você não seguiu a cartilha. Poxa vida, eu não segui a cartilha. E, na verdade, não é isso, né? Porque o empreender ele vai envolver não só a articulação dos fatores de produção. Cara, você tem que saber gerir, você tem que saber negociar, você tem que saber... Então, esse modelo, né, de você olhar para o empresário, eu acho importante a gente entender qual é a realidade desse cara e o que é o problema que é resolvível, solucionável, porque tem problema que não dá para resolver. Esse cara que está com o filho, muito, e você tem que saber lidar com isso, porque você está lá, o sócio dele é o filho, que leva uma boa parcela, né, da receita, e aí você fala, não dá, porque isso aí não é saudável. Não. Assim, não se meta aqui. Então, eu sempre tomo cuidado, em qualquer empresa que eu chego, eu falo, olha, eu vou falar daquilo que eu estou vendo. Se tem algo que você não quer que eu me meta, que eu fale, você fala, João, para aqui. E assim tem funcionado bem, porque eu estou vendo e eu vou tentar falar. Se isso é um ponto sensível, você me anuncia e aí a gente não vai tocar sobre isso. Mas eu sei que eu plantei a sementinha. Você sabe que esse é um ponto sensível. Mas isso tem uma complexidade de solução. A questão tributária é um problema que o empresário, muitas vezes, ele acha, né, que a sonegação, que é o modo mais econômico de eu não pagar tributo, isso é um bom negócio. Isso pode até, né, não surtir efeitos por sorte, por vizinho, por colega, mas não dá para garantir que isso não vai acontecer com você. E o maior problema é quando você começa a criar o seu patrimônio, você começa a ter o que perder. Aí quando você está lá na frente, né, você fala, está tudo bem, consegui me organizar, aí vem uma autuação, e você fala, poxa vida, ferrou. Aquela nota que eu dupliquei. Quantas vezes eu já vi isso acontecer com amigos e clientes? Estava tudo indo muito bem, estava muito bem capitalizado, prosperando. Daqui a pouco teve uma ocorrência que jogou ele 15, 20 anos para trás na vida financeira. E o trabalhista vai na mesma linha. Porque o trabalhista ele é uma relação que está estabelecida em lei, com regras claras, que você tem que observar a CLT e tem que observar a convenção coletiva. Então, tem a lei trabalhista e tem a lei da sua categoria. Tem uma dificuldade de muito empresário de escolher, saber a categoria. Fala, eu vou escolher essa. Não, mas eu acho que isso é mais sensível. O quê? O trabalhista. Eu vou te colocar alguns aspectos. Por exemplo, eu fui tentar descobrir qual era a convenção
dos meus colaboradores, dos meus funcionários dentro da minha empresa. O próprio contador falou assim, pode ser esta, pode ser esta, pode ser esta. Porque eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa de marketing. O meu profissional que faz anúncios numa plataforma digital tecnológica, ele é um cara da área de comunicação e marketing ou ele é um cara de tecnologia? Aí eu tive que selecionar um sindicato que... Teve que escolher. Teve que escolher. Eventos daqui a pouco entre eventos. Me deram um cardápio. Mas eu faço eventos também, mas eu faço educação. Aí me deram um cardápio lá, eu escolhi um deles. Então, eu acho que isso se torna sensível. Um outro aspecto é que, você bem sabe, mais de 90% dos processos trabalhistas estão no Brasil. Uhum. Dentro de uma CLT gigantesca, não sei quantas páginas tem, eu lembrava até a quantidade de páginas, esqueci, que eu nunca vi isso no mundo inteiro, não tem uma consolidação de leis trabalhistas com tantas páginas no mundo. Não consolidaram, né? Então é mais complexo, é sensível. Eu não acho que o empresário ele deve burlar, fazer, não é que nem nota fiscal. Eu acho que ele deve fazer tudo certo, mas ele ainda tem o risco. Então eu acho que ter igual você na contabilidade provisiona o 13º, você tem que provisionar esse valor financeiro do risco de ser processado mesmo fazendo tudo certo. Ô Paulo, você sabe quantas poucas vezes eu divergi de você até hoje, né? Eu vou divergir dessa vez. Divirja. Eu vou dizer para você que o tributário é maior. Tudo bem. É maior do que o trabalhista. Porque o trabalhista, tá ficando maior ainda, na minha opinião, ele tem a questão da consolidação e do acordo coletivo. Mas ele tem uma característica muito, muito forte, a gente sabe disso, tá? Nós 4 sabemos disso, que é a relação que o empresário tem com os empregados. Não é? Ele pode até deixar algumas coisas passando desapercebidas. Primeiro assim, ele tem que fazer o que ele está conseguindo enxergar que é correto através da lei e do acordo coletivo. Mas a relação que ele tem com os empregados, a forma que o ambiente de trabalho foi cultuado ali, e principalmente como a liderança trata isso aí, vai falar muito sobre os problemas trabalhistas que ocorram. E aí eu estou dizendo o seguinte, o cara está fazendo tudo, ele está procurando fazer tudo direito. Mas quando ele tem um ambiente de trabalho hostil, ele vai fazer tudo direito e ele vai tomar porrada lá na frente. Porque o cara sai magoado, o cara sai... Agora, eu mesmo tive a oportunidade de ter durante um tempo a minha empresa muito saudável nessa relação. A gente tinha muito poucas trabalhistas, muito poucas mesmo. E depois, num outro momento, a gente não entendia por que tinha tanta trabalhista assim, liderança muito, muito agressiva, austera demais, isso complicava. A gente não tem esse ponto no tributário. Né? O tributário não tem um relacionamento, deixa eu conversar primeiro para poder saber. As coisas vão mudando, não é? Você depende de terceiro, você depende de muito do terceiro. Muitas vezes o empresário, o médio pequeno, não tem tempo de ter profundidade ali, ele está seguindo orientação, ele está seguindo as orientações, acreditando que está correto. O contador, muitas vezes, tem que recolher, não pode ir lá e falar, você está fazendo isso aí, vai dar zebra, hein? Se você está fazendo aí, não vai, mas você não estou sabendo de nada, então continua fazendo. Aí quando tem o Paulo lá na frente, você não me falou, eu falo, cara, você estava fazendo errado, né? Mas você não me perguntou também, você não mandou para mim nada. Então, o tributário é muito mais sensível para mim, né? Para grandes... Mas ele é mais cartesiano. Mais cartesiano. Mas, gente, as duas áreas elas são igualmente interpretativas, me dá a sensação assim. Eu não sei se tem outros lugares do mundo onde tem o termo insegurança jurídica, igual se usa tanto aqui no Brasil. Porque é um pouco isso, os empresários eles ficam olhando, caramba, será que esse aqui é o correto? Né? Te mostraram 3 convenções, qual que eu entro, qual que eu não entro. Tem uma questão de interpretação aí que, se você entrar na errada, pode dar problema lá na frente. Questão de tributos. A mesma coisa, será que isso aqui, será que eu encaixo nessa, será que eu vou naquela? Sempre tem uma parte disso que nos dá a sensação de que a gente não tem todas as informações
e a gente tem que confiar em alguém que está com a gente, alguém de uma assessoria, seja contábil, seja financeira e tudo mais. Se você pra cresce, gente... você tem que contar com assessoria especializada. Se você cresce, você tem que aprimorar a sua gestão. E aí você tem que Doutor contar João, com uma assessoria mais especializada, fala senão para você nós. está perdido. Tributário, trabalhista, é mais sensível. Esse ponto do Paulo aí e, enfim, pincela aí. Porque a gente estava falando aqui tudo como leigo, né? A gente tá dando opinião. É isso, é Leigo isso. não, quem vive as dores de empreender, Por isso que foi- levou paulada e sabe que tem problema aí. Por isso que foi muito rico essa fala dos três, porque acabou externando bem o que é, né, que a gente encontra aí, isso aí. na realidade, né, no dia a dia do empresário. Qual é a dor que mais dói? É aquela que te dói. Então, aquela que você sente. Então, se eu chego para um cara que está passando por uma situação onde, isso aqui doeu, paguei uma guia ontem que doeu, falo, isso é o que mais está doendo. Então, ele chega lá e fala, João, como é que eu vou fazer para pagar menos? Entende? E como a gente está falando aqui com empresários que, de certa forma, vivenciam esses problemas e outros tantos, é importante a gente entender que existe um processo, primeiro, de responsabilização. Não adianta você falar, eu vou jogar para o meu contador e ele vai resolver o problema para mim. O contador não é dono do negócio. O patrimônio a ser perdido não é o do contador nem o do advogado. Decisões tá? estratégicas, então, assim, né? Decisões estratégicas é o dono que ele toma. é alguém que vai te municiar de informação. Mas a decisão tem que ser sua. Quem tem que sentar, estudar, entender é você, empresário. Então, esse é um processo que vai te exigir um esforço. Assim como exigiu um esforço, a hora que você pediu a conta, saiu da CLT e começou a empreender. Teve que ter um esforço. Então, você vai precisar deste mesmo esforço. Mas a história, tanto tributária quanto trabalhista, ela é importante e, na minha opinião, mais importante você cuidar do preventivo. É entender a realidade, os pontos sensíveis, a sua aptidão a risco, vai correr, não vai correr, e seguir. Quanto à convenção coletiva, existe, né, uma regra que é a atividade preponderante. Aquilo que você mais fatura é a sua atividade preponderante e é ali que você se enquadra. Então, você se enquadrou ali, você vai ter que seguir. Você não tem opções de escolha. Essa. Não. Qual que é o seu maior faturamento? É esse. Você vai seguir ali. E aí, o que acontece muitas vezes? O empresário vê na convenção coletiva e fala, eu vou nessa daqui, do comércio, por exemplo, porque ela é mais simples. Ela não tem aqui um PLR, por exemplo, então eu vou seguir. E muitas vezes, sabe fazer do limão uma limonada? Fala, poxa, se você vai seguir a sua convenção, você tira risco, porque numa eventual ação trabalhista, você pode ser cobrado por aquela cláusula da convenção que você descumpriu, inclusive com uma multa por ter descumprido. Então, você pega aquele PLR e fala, poxa, eu vou chamar um pessoal para me ajudar, né, a estabelecer metas, métricas que deem aos meus funcionários um incentivo para que eles entreguem mais. Então, ganha você, que tem um resultado melhor, melhora e profissionaliza a sua gestão na sua empresa, e também ganha você e o seu funcionário, né, que vai receber por isso, e você também ganha porque você minimiza o seu risco. Zerar risco é difícil? É difícil. A governança ela busca isso, mas não é um processo fácil. Sim. Mas você minimizar, especialmente, eliminar erros conhecidos. Sabe, se for errar, erra por algo novo, mas não por aquilo que você já viu. Eu sei que vai dar errado, mas eu vou fazer um fundo de reserva aqui, não vou pagar 13º, porque se ele entrar, eu faço uma proposta, lê do engano. Você pode ter, né, do lado de lá uma condenação maior, enfim, e várias situações onde você precisa cuidar. Assim como você mencionou um pouco mais cedo, falando sobre a gestão, que ela era muito austera, muito dura. Assédio moral é uma das questões que mais se suscita hoje na Justiça do Trabalho. E, às vezes, a gente identifica que realmente acontece. E o que acontece? Não, o que a gente pode fazer? Um processo de conscientização da liderança. Então, eu já fui para algumas empresas dar uma palestra falando sobre assédio, tanto moral quanto sexual. E aí, muitas pessoas, no final, falam, nossa, eu não sabia que isso era assédio. Eu fazia sem saber, imaginava que eu estava conta aí, dando doutor. incentivo. Conta um aí que... conta um aí. Conta uns 2 ou 3 aí que é assédio moral que a gente pode, mas eu tenho pode ponto compartilhar. Sobre isso. Eu tenho outro ponto sobre isso. Vamos lá. Vou ser crítico. Eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho uma certa visão melhor sobre 23, 17 e 10. Sobre algumas questões dessas novas gerações, e tenho só colaboradores jovens. E sempre tive colaboradores sempre muito jovens nessa área. Está ficando mais difícil, porque trabalhar duro, trabalhar de verdade, cumprir horário, daqui a pouco é assédio moral.
Não, você tem que trabalhar. Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu já vim. Eu tenho que cumprir horário. Já estou aqui. É só isso de hora de almoço. Eu tenho que... virou... Ó, nós temos um cliente para entregar, nós temos que trabalhar, pessoal. Não, você está me dando um assédio, é muita pressão. Você está pressionando demais. E está nessa situação. Eu já ouvi de falar assim, mas eu não acho que a vida deve ser tanta pressão assim, esse trabalho. Né? Engraçado que e era só trabalho. Sabe o que eu percebo, Paulo? Que a galera dos 30 aos 45 ali, que para mim é o mais sensível para essa relação. Eu percebo que a galera mais jovem, você consegue ter mais uma conversa mais clara com eles. Agora, tem uma galera de 30 a 45, tá bem difícil. Então, vamos juntar as nossas 30, duas 40, galera. vai, 30, 40. Tá bem difícil negociar com eles. Vamos juntar as nossas galeras, porque também de 20 para 25, para 30 também tá difícil. Problemas de assédio que são desconhecidos e que você pode contar para nós. Depois fala pra gente sobre esse ponto de vista. Não, dá uma Paulo solução. Aí, se tá mais difícil. Já traz uma solução, vai. A gente quer Não sou mágico. O que é assédio? O que é assédio que a gente não sabe ainda? Qual o limiar, né? Qual o limiar? Qual é Muito aquele... Bom, o assédio ele é um conceito subjetivo, um conceito aberto. Mas é possível você dizer que quando você causa qualquer tipo de dor, seja física ou emocional, ao colaborador, e ele pode acontecer de forma horizontal, vertical, seja o chefe ou o colega, e isso pode se caracterizar assédio. O colega também? A colega também. Na lei estabelece que precisa ser com habitualidade, tem que ser conduta reiterada. Tá. Mas existem situações em que o assédio é caracterizado sem conduta reiterada. Então o bullying, o apelidinho, o você ficar estabelecendo metas irrazoáveis, você sentar ou deixar um trabalhador sem fazer nada, falar, você vai ficar de castigo aqui, fica no canto para você poder aprender. Então, dependendo do seu comportamento e a percepção que as pessoas que estão em volta e a pessoa que está sendo vítima de assédio tem daquele fato, isso vai ser levado para o judiciário, o juiz vai analisar, olha, realmente caracterizou. O que acontece em muitas situações? A história do mimimi. É muito mimimi, é geração fraca. Eu, assim, de verdade, eu não acredito na história de geracional. Eu não acho que tem uma chave que muda a geração. Existe uma consequência de várias construções, da qual nós também somos responsáveis. Nós somos responsáveis por que vai ser do nosso filho, eu também tenho um filho de 9 anos, do que vai ser dele se eu deixá-lo alienado numa tela, se eu abdicá-lo de qualquer experiência na rua, de brincar. Então, é consequência de uma construção. Processo de responsabilização. Eu preciso me responsabilizar por isso. Então, tudo isso é reflexo da nossa geração, que acabou, né, de certa forma, viabilizando um ambiente muito mais confortável para a geração. Poupando-os. Não vou deixar passar por isso, porque eu passei. Meu filho pode me processar por assédio, porque eu não poupo. Que bom. Entendeu? Mas a maioria poupa? Poupa muito. E a maioria a turminha da maioria que chega para trabalhar comigo. Isso. E aí o que acontece? A falta, às vezes, e eu não sou psicólogo e esse pessoal manja muito mais disso do que eu, mas eu percebo que a falta, às vezes o que falta é exatamente disso. Como eu não recebi limite, como eu não tive eu preciso disso. Então o gestor, o líder, ele tem que entender que o papel dele, inclusive, é fazer um acolhimento a essas necessidades. Engraçado, isso aí eu falo muito para os gestores de venda, é onde eu estou mais ali, né? Que muitas vezes ele tem que falar para o colaborador dele, o vendedor, o agente comercial lá dele, o que ele nunca ouviu em casa. Eu tenho essa frase comigo muitas vezes. Minha mãe nunca falou isso para mim, nem meu pai. Como é que o cara no meu trabalho vem falar isso para mim? Eu falo mais no sentido, comunicação, boa aquela, né? Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, né? Então tem que ter cuidado mesmo na hora de falar isso. Mas eu falo no sentido seguinte, muitas vezes a gente tem que desenvolver o agente comercial em comportamentos e inteligência emocional que ele nunca teve a oportunidade de passar por isso na casa dele, não é? Então, sem querer entrar muito no assunto aí, o maior problema de um vendedor hoje não é técnico. O maior problema de um vendedor hoje é comportamental e de inteligência emocional. Eu falo que o maior problema é porque assim, né, Paulo? Muitas vezes uma função ele tem uma característica técnica muito mais participativa para o resultado do que emocional e comportamental. O vendedor, principalmente da venda consultiva, que é onde eu atuo muito, cara, se ele não tiver inteligência emocional, e normalmente não, mas muitos
não conviveram em ambientes de cultivo de inteligência emocional. Ele tem baixa inteligência emocional. E aí, ele até conhece o produto, ele até conhece tecnicamente o processo de venda, mas a inteligência emocional agride ele toda hora de fazer o certo. E aí, aflora um comportamento que fica incontrolável, não é? E aí, a questão é, quem que vai dizer isso para ele? Que o comportamento e a inteligência emocional está afetando, inclusive ele com conhecimento. O pai, a mãe, não, é o líder. Dizer isso para ele pode ser assédio? Ó, ele falou uma palavra. Pode ser assédio e pode ser um agradecimento no final. Ele falou uma frasezinha aí que eu pensei em você na lata e fiquei preocupado. Quem é que vai decidir se isso é verdade? Na justiça vai dizer, vai dar a parte fraquinha. Meta irrazoável. Você está estabelecendo ali muitas metas irrazoáveis para sua equipe comercial. Aí ferrou, né? Quem vai e eu vou discutir com o juiz que tá baseado, que o conceito de meta, que a meta tem um conceito. A meta tem um conceito. Eu falei, tá baseada num conceito, excelência. O juiz é especialista histórico, em vendas, potencial e necessidade. A meta dele tá baseada em histórico, potencial e necessidade. Não, mas ele tá sentindo que a meta é muito alta. É irrazoável. Ferrou. Então, quando me dá medo, isso me dá medo. Quando o juiz for substituído por uma IA, será que vai padronizar isso tudo, né? Porque tá no nível da interpretação de novo. A interpretação, né? Tem uma coisa, a gente está falando desse choque geracional, né? E até isso é curioso quando até o seu histórico, né, de um trabalho amplo e muito profundo com provedores de internet. E é um setor onde tem recentemente, talvez aí, não sei se chega a ser décadas, mas uma concentração de empresas, quer dizer, tem muita fusão e aquisição. E aí a gente sabe, puxando um pouco para o lado de branding, o quanto que isso mexe na estrutura, quando você junta duas equipes de duas marcas diferentes, duas empresas diferentes, você coloca embaixo do mesmo teto, talvez não literalmente, mas quando você junta tudo numa única empresa. O quanto que essa questão da cultura, né, de você juntar culturas diferentes, vai impactando ali nas engrenagens todas e vai criando alguns atritos, enfim. Eu não sei o quanto que na área jurídica acaba chegando até o senhor esse tipo de situação, né, de uma maneira mais direta em cima de questões que precisam ser resolvidas juridicamente. Mas eu queria a sua opinião a respeito disso, em relação às vezes até numa questão de observação, né, de perceber muito isso nos seus clientes. Como é que é isso? Como é que é essa questão da cultura e quanto que a cultura realmente impacta até em resultados e o quanto que o empresário, que você lida diretamente com o nível ali das lideranças, o quanto que eles estão preocupados com isso, o que eles fazem para resolver isso? Fala um pouquinho sobre essa questão. Legal. O processo de M&A aconteceu muito nos provedores. Recentemente deu uma diminuída, mas voltou agora. Não tiveram muitos processos. E esses processos, eu percebo, eu participei de alguns deles, eles, no início, não levam em conta a estrutura da empresa, essa questão cultural. Simplesmente estrategicamente, aquele lugar que está sendo atendido por esse provedor ele é interessante para nós, e aí é feita essa aquisição. Ou a quantidade de assinantes ou a região, né? Ou a região. E aí, por conta disso, a equipe muitas vezes não ficava nem sabendo, não participava, não era envolvida desde o início no processo. Tinha a due diligence, aí depois disso ficava uma impressão, está acontecendo alguma coisa, mas todo o processo acontecia nos bastidores. Então a gente chegava lá, discutia contrato, passava horas, teve um M&A que a gente fechou 4h30 da manhã, né, lá em São Paulo, dentro do Demarest, debatendo, fechando cláusula e altera daqui. Fechou, depois disso que vem, na verdade, a operação de integração, que é um problema. Então, eu já vi situações onde, nesta operação de integração, muita gente boa saiu. E uma coisa que eu percebo, eu ainda advogo tanto... E dos dois lados, né, doutor? Dos eu dois já lados. participei de integração também, que perdemos... Quem comprou perdeu pessoas e quem estava sendo comprado também perdeu pessoas. E uma coisa que eu percebo, eu estava ontem num cliente pequeno, eu também atendo esses grandes que, né, fizeram as aquisições, então eu sei como é que funciona mais ou menos a operação ali e acho que eles têm um modo de operar visando o resultado. Muitas são empresas de capital aberto que têm que, né, dar conta daquele investimento e trazer retorno para os acionistas, mas tem uma forma de atuação que ela é mais descentralizada. É uma forma de atuação assim como as grandes, né? As grandes, essas também são grandes, mas assim como as concessionárias, né? Vivo, Oi, enfim, então, vai ficando com o mesmo perfil. E aquele DNA
do pequeno provedor que tinha lá atrás de atender o cliente com personalização no atendimento. Muitas vezes caía a internet, ligava, falou, o dono da empresa, fulano, caiu aqui, 2 minutinhos mandava alguém lá. Então, esse tipo de atendimento foi se perdendo. E aí os pequenos provedores começaram, que ainda estão no mercado, e tem muitos e bons provedores, começaram a entender que aí existe um nicho. Qual é o nicho? Não é simplesmente eu entregar a velocidade, eu entregar na internet, é a experiência que eu proporciono ao cliente. E a hora que ele se dá conta disso, ele consegue falar, tem mercado para todo mundo. Tem aquele que está simplesmente preocupado com uma condição de preço e tal, e não importa quem vai me atender, e tem mercado, esse grande vai concorrer, assim com as outras grandes. E tem aquele que não, eu faço questão de ir até a loja pagar o boleto. Porque existem ainda muitas pessoas que... Eu ouvi ontem essa história, eu achei muito interessante. Tem um senhorzinho que ele gosta de ir ao banco pagar a sua conta. Mas por que se pode fazer isso pela internet? Porque esse é o momento de ele socializar, de ele ver pessoas, encontrar amigos. Então, a gente tem que levar em conta que existe uma pluralidade de pessoas com diferentes necessidades. Então, eu vejo que essa questão cultural impacta. Não dá para você falar que eu vou fazer uma fusão e não vai ter consequência. Vai ter. Ah, a cultura que ficou é ruim? Não, é diferente. E pode ser que tenham aqueles que não estão adequados com esse modo de ser, esse modo de trabalhar, mas também ficam uma forma de você identificar na oportunidade que resta no mercado, ou que aparece no mercado, o que você pode fazer para solucionar aquele problema. Então, eu vejo dessa forma a questão cultural. Como eu sou das antigas também, no provedor, né, eu participei vi esse processo todo iniciar, ainda prestando serviço para o Grupo Telefônica Vivo. Em um momento eu disse que era inevitável. Falei, vai ser inevitável fazer uma aquisição ou uma fusão, ou você ser vendido, ou você se unir ao outro. E eu tive a virada de chave, assim, eu lembro exatamente o momento que eu falei, opa, tem uma oportunidade no mercado que talvez todos não estavam vendo. E era justamente essa. Quem conseguir passar pelo assédio da aquisição vai ficar e tiver essa cultura de atendimento, não é? A cultura ímpar de atendimento aos seus clientes vai gozar desse privilégio. E a gente percebe, mas muito claramente, pelo menos aqui ao redor do interior de São Paulo, essa questão de que alguns clientes escolhem estar num provedor regional. Escolhem estar num provedor menor justamente por conta desse atendimento, da tranquilidade, de ter flexibilidade de características. Quando muitas vezes você vai para um provedor grande, ele vai lá e fala, não tem mais como você pagar via boleto impresso. Você só vai pagar no banco agora. E aí ferrou. Não tem ninguém para falar. O provedor pequeno fala... Passa aqui, paga aqui no caixa da loja. Tá na caderneta. Deixa eu contar um caso. Eu sou daquele que estaria disposto a pagar, porque o produto virou comoditizado. É R$ 99,90, é R$ 109,90, é R$ 89,90, então... E o atendimento é o que vai fazer muitas vezes a diferença. O produto é o mesmo. Eu estou na empresa em um provedor, e o provedor começou a oferecer a internet, mais a TV, mais o chip de celular, né? Eu só tenho um chip de celular. E simplesmente essa empresa, não sei se é seu cliente, tá? Mas ela simplesmente... Provavelmente sim. Ela, na migração dos meus 2 chips da Vivo para lá, de repente para de funcionar e não funciona. Como a gente conectou no WhatsApp, o WhatsApp funcionando bem, pouca ligação, mais WhatsApp, a gente precisou fazer uma autenticação do WhatsApp na meta lá. E aí não chegava SMS. Eu fiz um teste de ligação, sumiu, não funcionava. E o WhatsApp ele continua ativo. O WhatsApp não depender da linha, né? Se perder, ele continua ativo. E eu fui descobrir, entrando com um chamado lá, que na verdade teve um problema na como é que chama? Portabilidade. E não houve a portabilidade. E simplesmente ficou por isso. E eles encerraram meu chamado. E eu perdi 2 chips sendo divulgados da empresa em cartão de visita e tudo mais. E eu tô lá, processando eles. Estou processando eles. Vai cair lá pro Dr. João lá. E eles continuam há 8 meses. Podia fazer um acordo aqui, tá bom? Vamos fazer um acordo aqui. Eles continuam há 8 meses me cobrando das 2 linhas dos chips que eles encerraram
o ticket que elas não estão Aí funcionando. talvez isso seja Eles comigo. continuam me cobrando de um serviço que não existe. Talvez isso seja comigo, eu tenho que segurar meu churn, eu não posso deixar o cancelamento subir, então eu falo, cara, continua cobrando aí, ó. Depois que o doutor João reclamar, eu falo, agora tem que cancelar. Você se sente um idiota numa empresa dessa. Por isso você está disposto a pagar alguma coisa a mais para você não ter, porque fica caro para uma empresa. Para a pessoa física é a mesma coisa. Eu não sei se eu posso citar a operadora, mas tudo bem. Eu também processei a operadora. Porque ela passou 1 ano fazendo com que eu ligasse todos os meses. E ligando todos os meses, passando 1 hora nas ligações gravadas, para que eu questionasse que vinha a fatura cobrada errada. Tá dando muito trabalho, Paulo. Você tá dando muito trabalho. Eu processei a operadora. Não é o cliente ela bem quisto. perdeu. Mas eu processei a operadora, ela perdeu. Ela já me pagou. E ela continua cobrando errado. E essa daí eu sei qual é a operadora também. Essa Então, que cobra, essa que perde e continua cobrando, eu sei E qual aí é. a questão chave em cima dessa relação e dessa oportunidade que existe desse produto premium. Porque as pessoas estão ficando nesse mundo tão insatisfeitas em serem mal atendidas por essas consolidações, porque os provedores renasceram, porque eles existiam antes da consolidação. Houve a primeira consolidação, eu sou dessa época. Comecei na internet em 98. Houve a consolidação era telefônica na época, né? Diante dos provedores pequenininhos que foram sendo comprados. Depois vira que o serviço ficou uma porcaria, renasceram os provedores de novo, consolidaram de novo e gera oportunidade. Por quê? Porque eles se consolidam e atendem muito mal. Então, claramente a experiência do cliente agora é a chave para tudo. Pois é, o composto de produto está com problema. Sim. Mas é interessante te ouvir falar. Eu lembrei de uma história, porque antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, se perguntava para a pessoa, estou com um problema, fui num restaurante, comi uma comida e estava estragada. O que vai acontecer? Azar o meu, né? Não tem o que fazer. E aí, hoje, a cultura, né, da sociedade não, eu vou processar, eu vou fazer. Eu não estou nem julgando se está certo ou errado, mas assim, o processo mesmo. Então, não precisa julgar, não, que eu processo todo mundo. Existem várias situações onde a gente vê processo de causas razoáveis e processo de causas absurdas. Isso acontece. Assim como, o que acontece quando chega um processo em qualquer cliente meu? Eu não vou simplesmente defender e resolver aquele problema do processo, mas qual é o erro ou qual é o procedimento que levou aquele processo. Que pode levar a mais processo. Exatamente. E que a gente tem que trabalhar para a gente precisa mapear. Não, tem um problema um problema operacional, às vezes, falta de comunicação com o cliente. Ou, né, o vendedor precisa manter essa meta. Tem um problema aqui, precisamos discutir com isso. Então, tiveram várias situações onde eu, mesmo conversando com ele, falei, a gente precisa achar o meio termo aqui, porque eu entendo que você quer vender, mas também entende que não dá para abrir. Já tomei vários puxões de orelha do Dr. João, falou, vendendo desse jeito aí também, né? Essas metas irrazoáveis. Você vai arruinar com o meu indicador jurídico aqui. Eu falei, não, mas calma aí, estamos batendo as metas. Pô. E aí esse processo, né, de você olhar e começar a tentar resolver o problema através do judiciário é um caminho, mas não é o melhor. O melhor caminho é realmente você não só antecipar, mas criar um canal de você, a partir de identificado uma insatisfação, entender com o seu cliente qual é essa insatisfação, se tem solução ou não, e tratar esse caso. Isso é muito importante, para não dar essa sensação que eu ouvi na sua fala, de realmente estar revoltado com essa situação. Poxa vida, isso não vai acontecer. E aí, porque você é a parte ali naquele momento que não tem solução. A empresa, uma delas, encerrou o ticket. Sim. Aí ela continua cobrando. Qual o sentido disso? Quer dizer, tem um problema operacional gravíssimo ali. Esse serviço que ela está me prestando não existe. Esse é o ponto-chave. Então, é revolta, por quê? Porque eu precisava, aí eu tive que substituir. E eles continuam me ferrando, eu vou ficar quieto? Sim. Não, claro que não. Então não faz sentido. E assim, eu fico revoltado, João, porque é o seguinte, eu fico revoltado porque na minha mente também, eu fico pensando o quanto eles estão fazendo a mesma coisa com milhares e as pessoas não estão tomando atitude. Sim. Porque eu acho que as empresas precisam ter uma promessa e cumprir essa promessa. Porque essa é a minha preocupação como empresa. Se eu cumpro a promessa que eu fiz com o meu cliente. E elas se consolidam, ficam grandes e tudo mais, e estão prejudicando o mercado. Porque elas estão prejudicando as empresas boas. Então, do meu lado empresário, eu estou preocupado que a empresa ruim macula a imagem da empresa boa.
E para a sociedade fica, o empresário é o malvadão. É aquele cara ruim, tá vendo o que ele faz? Não é, alguns são. A minoria, inclusive a minoria dos empresários fazem isso. Eu acho que a gente está falando aqui para empresários, né? Os seus clientes, os meus clientes são empresários, a maioria das pessoas que estão na nossa audiência são empresários. Eu percebo que o que mais me preocupa é o fato de o empresário não ter acesso a essa informação. Então, muitas vezes, o cara que vai tomar a decisão nem sabe que isso está acontecendo. Por quê? Porque ele não criou métricas, processo de escuta, de chegar, de tratar o problema. Eu tenho certeza, e aí pelo que você me disse, eu não sei quem é, mas que está muito fácil resolver o seu problema. Fácil. Mas se eu não tenho uma pessoa com autonomia de decisão para saber do seu problema, eu vou inflando isso a ponto de você começar a chegar nas redes sociais e falar, são horríveis. É muito... Por que não fazer? Então, é uma consequência, né, de um processo. E o empresário, muitas vezes, ele abre mão desses controles porque ele foca no cliente que está feliz. Uhum. E eu acho que a gente deve olhar para essa cara também. Né? Então, de 30 que fala mal, tem um que fala bem. Você vai focar no cara que fala bem e tal, porque esse é o seu combustível. Lembra que eu falei? O empresário precisa também deitar a cabeça no travesseiro para descansar. Ele mira nisso. Mas não dá para deixar... Né? E aí, muitas coisas que a gente falou hoje, desde desenvolver inteligência emocional, para como eu resolver isso, não dá para deixar de olhar para essas situações e falar, olha, como que eu resolvo isso? E não só para a oportunidade do novo que vai crescer, mas de quem está aí. Falar, seus clientes têm problemas. Cria um canal para poder resolver esse problema, para não deixar os clientes tão insatisfeitos quanto você ficou, né, os nossos consumidores. Eu falo só para mim, eu não falo nem nas redes sociais digitais, eu só falo para o meu networking, que é mais razoável, aí eu já conto com meus amigos aí. Não é incomum, Paulo, nos trabalhos que a gente fez com provedores, a gente muitas vezes entrar e assumir a área comercial e a área de serviço de atendimento ao cliente, porque está meio confuso lá o televendas com a área de serviço de atendimento ao cliente. Aí eu peço para, vamos manter assim e depois a gente separa isso para tirar a equipe comercial do serviço de atendimento ao cliente. Então eu vivo isso daí. E o Dr. João foi pontual quando ele falou, muitas vezes eu tenho que sentar na mesa do diretor e pedir para ele autonomia para o supervisor. Falar, cara, a gente está causando problema para alguns clientes por falta de autonomia do supervisor sistêmica. Ele sabe que tá, mas ele tá mandando e-mail para lá, mandando e-mail para cá, e ele não tem autonomia de entrar no sistema e falar, cara, eu vou fazer a correção aqui. Né? É que para o diretor não bater o indicador financeiro. Ele só vai, aí bate o indicador financeiro, ele se toca. Não bateu ainda, tá na margem. Eu acho que esse tema dá mais uns 3 podcasts tranquilamente se a gente for extrair aqui 3 ou 4 pontos que a gente podia falar só sobre esses em outras oportunidades, mas a gente precisa ir. Antes de ir, eu quero que o senhor fale um pouco para as pessoas que, porventura, estão por aqui e falar assim, epa, eu quero conhecer o Dr. João Guilherme aí. Como é que eles fazem para entrar em contato com o Dr. João? Como que é o escritório? Onde que é? Como é que é para chegar até vocês? Posso fazer só um gancho a respeito exatamente disso? Área jurídica, área de advogados, como outras de... como é que fala? Por exemplo, você pega médico, você pega dentista, você pega... Tem ali uma preocupação de eu não posso fazer minha marca, eu não posso fazer muito marketing, eu não posso aparecer tanto, porque tem algumas questões código ali da própria... O código de ética da própria... ou normas, né? que da própria profissão. Então aqui a gente tem um espaço para o senhor fortalecer a sua marca, construir sua marca, e a gente, de tudo que a gente conversou, acho que uma coisa que fica muito claro para a gente é assim, a gente não pode contar com assessoria jurídica só quando já deu ruim, né? A gente precisa pensar em trabalhar, né? Os empresários têm que pensar em ter uma assessoria jurídica justamente para não dar ruim, né? Essa questão preventiva, como o senhor brincadeira várias vezes. É aquela analogia de colocar o principal centroavante no banco de reserva e usar ele quando o time tomar um gol, né? Falar, não, pô, começa com ele, cara, né? Começa com ele já. Muito bem. Mas primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi um papo muito bacana. Estou à disposição sempre que precisarem. Também os queridos amigos ouvintes que quiserem, ou audiência, porque também estamos na internet, né? Que quiserem entrar em contato, pode ser pelo Instagram do escritório, jgoliveira.adv, ou no site do escritório, www.jgoliveira.com.br. Lá vocês me encontram, pode mandar mensagem por lá, pode mandar DM, manda e-mail, os dados estão lá no site do escritório, que a gente vai estabelecendo contato. Estou à disposição para o que precisarem, tá bom?
E se os ouvintes e os internautas que estão aqui hoje queiram saber mais sobre o Paulo Razeira, eu quero contratar o Paulo Razeira para me ajudar também. O Paulo Razeira faz o quê? O que é esse cara? Esse cara é o cara do... O cara do branding, né? A gente fala o cara do branding, mas na verdade é assim, quando a gente fala branding, tem toda várias ferramentas que a gente usa no dia a dia para fortalecer marcas, para gerar resultados, e é exatamente isso que a MR Tempo faz. A gente trabalha utilizando todas essas ferramentas em prol de, por exemplo, fazer com que uma marca que merece ser conhecida, que merece se destacar, porque quando a gente trabalha numa lógica de 100 marcas, se a gente pega, por exemplo, algumas profissões onde tem essa restrição de não pode ficar se divulgando porque vai ficar querendo dizer que é melhor do que o outro, na minha visão, a gente nivela por baixo. A gente transforma tudo em commodity e a gente não vai saber quem é um advogado bom, quem é um advogado ruim, justamente você não tem essa possibilidade de divulgar. Então o que a gente faz é justamente isso. A gente tira da multidão e a gente destaca as marcas que merecem ser destacadas porque elas são melhores do que as outras e não faz sentido nenhum ela estar ali no limbo junto com aquelas que são muito ruins. É isso que a gente faz na prática, né? No dia a dia. E vocês? Então, lá na Rexails Performance, a gente ajuda o nosso cliente a chegar até as vendas de uma forma mais fluida e tranquila, né? A gente captura o valor do branding e a gente acaba fazendo um conjunto de serviços que vão desde site, e-commerce, redes sociais, conteúdo, artigos, todos os serviços voltados para a geração de valor dentro do conteúdo, dentro dessa audiência, para que a gente possa fortalecer e direcionar para venda. E aí, cai aqui para nós na Jump Consultoria. A Jump é uma consultoria de vendas e gestão comercial e ela tem o objetivo simples e claro de ajudar você a ter um método de gestão comercial e você capacitar a sua equipe a ter um processo de venda baseado em técnicas de relacionamento, mas também trabalhando fortemente essa questão da inteligência emocional e o comportamento do vendedor quando ele está diante do cliente, seja presencial, por telefone ou pelo WhatsApp. Se você olha para o teu time de vendas e percebe que ele poderia fazer mais se ele tivesse gestão comercial e processo de venda, fala com a gente. Vamos para casinha? É isso aí. Então, beleza. Até a próxima vez e um abraço. Um abraço.